Aqui foi. Aí foi? Entrou juntinho então. É isso. Bora ver aqui. Chamar a galerinha. Fecha a porta daí quando tu for. Vai ficar? Convidando a galera. Pode convidar no Facebook também, quem tiver no Facebook. Mas geralmente é só a avó que tá no Facebook. Se a avó tiver aí, dá um oi. Acho que é isso. Acho que é isso. Já tá aí, a Josi, a mãe. Que barba linda, muito reformado. Ah, tô tentando. Eu não sei se a Thay vai conseguir vir hoje, porque como ela tá sem celular, só se ela tentar vir pelo PC, mas eu acho que fica ruim. Eu não sei como é que funciona muito bem o Instagram do... Desculpa, a live do Instagram pelo Facebook, pelo Instagram do browser. Enfim, quem tá aí? Tá a Cissa. A Cissa hoje veio. A Cissa às vezes não pode vir. Cissa, eu respondi as tuas perguntas aqui. Eu deixei pro finalzinho. As perguntas que tu fez as 2 semanas, eu anotei todas elas e eu vou responder elas aqui. As coisas que tu citou. As coisas que o Sama citou também. Eu não sei se o Sama vai estar aí, mas se ele tiver, ele vai ver também que aquilo que ele perguntou. O do Sama foi um pouquinho mais difícil, porque o do Sama fugiu um pouco do assunto, daí eu fiquei um pouco, caraca, vai ser difícil. Mas daí se o pai estiver aqui e quiser comentar, vai ser mais pra frente. Se tu quiser até pesquisar aí, pra dar um spoiler pra ti, que o Sama perguntou sobre promessa individual, daí se tu quiser falar um pouco sobre promessa individual, se preparar aí, porque eu não tenho muita coisa pra falar sobre promessa individual, não. Como só assim? vou dizer. É que o versículo fala sobre confirmar a promessa, né? Só que no contexto não tá falando de promessa individual. Mas a pergunta do Sama foi se existe promessa individual. Daí eu não desenvolvi muito em cima da pergunta dele. Tentei até conversar. Foi uma pergunta muito interessante, mas como não tava dentro do assunto, eu acabei não desenvolvendo nela. Daí se tu quiser tomar essa parte aí pra te brilhar, que a galera gosta de te ouvir. Daí, gente, se vocês puderem chamar as pessoas lá no grupo e tal, hoje eu não posso divulgar no meu Twitter nem nada porque eu tô sem meu notebook. Meu notebook morreu. Orem pelo meu notebook. Quer dizer, orem por um PC novo, né? Porque eu vou comprar um PC novo, não vou ficar com o notebook não. Então vamos lá. Vamos começar com quem tá aqui. A mãe já entrou já. Aí, a avó tá aí, a Cissa tá aí, a mãe e a Josi. Então vamos com quem tá. Por enquanto. Eu não anotei hoje hoje eu tive que escrever tudo em caderno. Então, tipo, eu acabei não pegando 3 versões, peguei só 2, que são as minhas versões favoritas. Eu peguei a NAA e a NVT, tá? Eu vou ler pra vocês. O versículo 38 do Salmo 119 diz assim: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Isso na NAA. Na NVT ele disse: confirma a teu servo a tua promessa, que fizeste aos que te temem. É bem parecido nesses dois. Eu não cheguei a ver na NAA se era parecido ou não, porque como eu não ia conseguir copiar, pra não ficar com vontade de copiar, eu nem vi, porque ia cansar a mão. Eu sou preguiçoso para escrever. Daí é o seguinte:
aqui o salmista está falando... Ele fala sobre promessa, né? E aqui, quando a gente olha em português isso, e fora de contexto, a gente pensa no quê? Em promessa de tipo, pô, eu prometo que vai acontecer tal coisa contigo. Vai acontecer tal coisa contigo. Uma promessa comum, né? Uma promessa normal. Oi. Ô Patrick, já que tu entrou, tenta pegar o versículo 38 e jogar aí pra mim, nos comentários. Se não for pedir muito. Porque que daí a galera que tá entrando pode ver sem eu ter que mandar de novo. Enfim. E aqui, quando a gente ouve promessa em português e fora de contexto, a gente pensa em promessa normal, a gente pensa em alguma coisa que foi prometida por Deus. Mas não é sobre isso que o salmista está falando, tá? Por quê? Porque no contexto do Salmo 119 a gente sabe que existem apenas 2 versículos de todos os versículos desse salmo. Dos 176 versículos, só tem 2 que não estão fazendo referência a uma coisa específica, que é a palavra de Deus. E esse não é um desses salmos. Então, quando ele fala de promessa aqui, ele está se referindo ao quê? As promessas de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus, as escrituras de Deus. Então, basicamente o que o salmista está colocando como promessas aqui são os conjuntos de crenças hebraicas daquela época. Basicamente são justamente a Torá, que eu acho que já tinha escrito naquela época só. Talvez o livro de Juízes já tinha também, não tenho certeza. Mas não muito mais do que isso, sabe? Então, essas são as promessas de Deus que ele está se referindo aqui. É óbvio que tu não tinha só as coisas escritas, né? Tu tinha toda uma cultura verbal, né? Tudo aquilo que foi escrito posteriormente, mas que já era uma cultura verbal antes. Inclusive o Pentateuco foi verbal por muito tempo antes de ser escrito. O pai botou na NTLH, que foi a que eu não li pra quem tava aí. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Não foge muito também. Muito bom. Basicamente, aqui ele está se referindo a esse pequeno conjunto de crenças que eles tinham verbais e aos poucos que eles já tinham escrito naquela época. Então a gente entende aqui que basicamente o salmista está se referindo à mesma coisa que ele se referiu em todos os outros 37 versículos que nós lemos. Porque por mais que ele tenha falado de várias maneiras diferentes, ele estava falando sobre a mesma coisa. No versículo 1 ele cita a palavra caminho, no segundo ele usa testemunhos, no terceiro ele fala caminhos de novo, depois ele fala preceitos, ele fala decretos, mandamentos. Em todos esses versículos ele se refere única e exclusivamente à palavra de Deus. É um salmo de louvor à palavra de Deus, e aqui não é diferente. Quando ele pede que Deus confirme ao seu servo a promessa dele, feita aos que o temem, ele está falando justamente, confirma a tua palavra para nós, que temos temido a ela. Isso é a promessa de Deus. As promessas de Deus não são limitadas a isso, mas é a isso que o salmista se refere. Dentro do contexto do salmista, ele está se referindo às escrituras. E é isso que ele está trazendo como promessa. Mas aí a gente começa a fazer a juntar as duas partes do versículo, né? Que geralmente a gente primeiro pega uma parte e depois a outra, mas esse versículo é tão curtinho que ele perde um pouco o significado se a gente tentar separar ele. Quando a gente pega ele de uma maneira geral, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem, a gente entende que a promessa... Aqui ele fala que as promessas de Deus foram feitas para o que os temem. Então ele já coloca uma condição para essas promessas. Essas promessas, que são as escrituras, elas têm uma condição que é o temor ao Senhor. E aí eu quero basear esse estudo de hoje justamente nesse caminho entre nós e as promessas de Deus. O que está entre nós e as promessas de Deus? O salmista nos dá a primeira pista, e a primeira pista é justamente essa. A promessa é feita aos que os temem. Nós temos a primeira pista. O temor do Senhor é o último passo antes das promessas de Deus. Como que a gente chega, já que a gente tem o último e o penúltimo passo, como que nós chegaríamos neles?
fazendo o caminho reverso, né? Nós teríamos que descobrir como alcançar o temor ao Senhor. E aqui, com a ajuda de Spurgeon, obviamente, eu acabei concordando com ele que o fundamento do temor do Senhor é nenhum outro senão a fé. A fé é a única coisa que pode nos levar ao temor do Senhor. Nós não adquirimos temor do Senhor do nada, nós não adquirimos temor ao Senhor por espirros ou por tosse, não é contagiante. O temor do Senhor é uma coisa que nós recebemos por meio da fé. Nós, ao recebermos fé, recebemos o temor do Senhor. E aqui a gente tem primeiro que colocar um fato. Não tem como a gente acreditar e ter fé num Senhor que a gente não... Desculpa, não tem como a gente adorar nem temer um Senhor que a gente não acredita, certo? Como que a gente vai temer a um Deus que a gente não acredita? Por isso que a fé é a base do temor do Senhor. Não existe como desenvolver temor sem desenvolver a fé primeiro. Isso é um segundo passo que a gente consegue dar para trás, né? A gente sabe que para chegar nas promessas nós precisamos de temor. E que para ter temor nós precisamos de fé. E a fé é justamente essa crença, essa confiança do fundo do nosso coração em Deus. Uma fé que o salmista já declarou ao longo de todos os 37 versículos, e que esse versículo em si dá uma grande demonstração de fé. Já que ele coloca aqui, pedindo ao próprio Senhor que se confirmasse a promessa. Ele conversa com o Senhor. Ele confia, ele crê e ele deposita as esperanças dele no Senhor. Então, fazendo o caminho reverso, nós encontramos não só um passo anterior ao temor, como encontramos também esse passo na vida do salmista, o que comprova que esse passo é provavelmente verdadeiro. Porque para o salmista chegar onde ele chegou, ele precisa passar por todos esses passos que nós vamos falar aqui. O temor do Senhor e a fé. Mas para adquirir a fé nós precisamos ir um pouquinho mais atrás. E se para a gente adorar e temer a Deus, nós precisamos acreditar nele. Para acreditar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. E aí nós vamos um passo mais para trás. Se para a gente crer, nós precisamos conhecer. Para a gente conhecer, a gente precisa ler a palavra de Deus, sabe? Spurgeon coloca leitura e oração como as bases para essa fé, sabe? Que ele coloca não só que a gente precisa orar e não só precisa ler. A gente não só pode ler a palavra de Deus de qualquer forma, mas nós precisamos ler a palavra de Deus e colocá-la em prática e colocar ela em oração, sabe? A gente precisa pedir por fé em oração. Isso é muito importante. Quando a gente entende, é muito simples. Por exemplo, quando a gente vê aqui em Romanos 10:17 que Paulo fala que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, essa analogia é fácil de fazer, de tu dizer que pra gente adquirir fé nós precisamos ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito na Bíblia literalmente, sabe? De uma maneira bastante óbvia, bastante simples de ser lida. Não tem mistério a respeito disso. Mas existem mistérios a respeito de algumas outras coisas. Peraí que o pai tava ouvindo a live no PC. Ele abriu a live no PC e tava com som. Pronto. Desculpa. Isso está muito óbvio. Pra gente adquirir fé, nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas aí a gente pode recorrer também para Tiago. Porque em Tiago 1:22 ele fala que a gente não pode ser só ouvinte, mas também devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então a fé, ela vem do ouvir, mas ele também vem do praticar a palavra de Deus. E para praticar a palavra de Deus nós precisamos de transformação do Espírito, sabe? Então essa fé que nasce em nós, ela tem muitos passos antes dela. A gente vê que a fé sozinha vai desenvolver em nós o temor, e o temor vai desenvolver a capacidade de ver as promessas serem cumpridas, porque foi o Senhor que prometeu isso. Mas a fé, o desenvolvimento da fé é um pouquinho mais complicado. E talvez a gente
a gente estava conversando ali, o Lucas do squad lá estava falando justamente sobre isso, que impressionou ele, que tá escrito na Bíblia que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia ser capaz de ordenar um monte que se jogasse no mar e ele obedeceria. Mas a gente nunca viu isso acontecer. A gente viu Jesus chamar de homem de pouca fé o cara que teve coragem o suficiente para sair de um barco no meio de uma tempestade e andar em cima do mar, sabe? A gente vê os apóstolos sendo chamados de raça, de geração incrédula. A gente vê os apóstolos sendo exortados o tempo inteiro por Cristo, sabe? E os apóstolos são exemplos muito acima de nós. E isso é triste, isso é perturbador pra gente, em vários aspectos. Mas isso não é limitante, isso é esperançoso, porque a gente precisa entender que a fé, por mais que seja um passo difícil de se dar, não é um passo dado por nós, por nosso mérito. E aí, nós temos em Efésios 2:8, que é o versículo famosinho, que fala: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, das quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a fé não vem de nós, ela vem de Deus. A fé nos é dada, a fé é um dom gratuito. A fé, assim como a graça nos é dada. Eu acho que quando a gente junta a ideia de Paulo em Romanos 10, de dizer que a fé vem do ouvir da palavra, e Tiago falando que não basta ouvir, mas precisamos praticar, e quando a gente entende que a fé nos é entregue, a gente começa a compreender, a juntar todas essas peças e entender que a gente precisa buscar a palavra de Deus, mas buscar a palavra de Deus também em oração, de uma forma que a gente possa orar, buscar a palavra de Deus e depois orar novamente, e depois buscar a palavra de Deus incessantemente nesse exercício de busca por fé, entendendo que nós não vamos conquistar a fé, mas a fé vai nos conquistar pouco a pouco, a fé vai nos atingir, que o ouvir a palavra de Deus com coração e ouvido humilde é o que vai nos trazer fé. Porque se nós somos soberbos para ela, nós não vamos estar ouvindo a palavra de Deus, mas nós estaremos lendo livros que saciam nossos egos. E como nós vemos pessoas por aí usando a Bíblia para saciar o próprio ego, sabe? Nós precisamos ir humildes até a palavra de Deus. Não adianta e não é válido, e de fato não é produtivo para nós irmos até a palavra de Deus com os olhos altivos ou com os olhos arrogantes. Nós precisamos ir humildes até a palavra de Deus, reconhecendo a nossa dependência dele. E assim, ouvindo a palavra de Deus, reconhecendo ela como algo muito superior a nós, e colocando a justiça dela acima da nossa justiça, e obedecendo, como diz Tiago, sendo praticantes dessa palavra que nós ouvimos, assim nós recebemos a fé. Nós recebemos esse dom da fé. Um dom pelo qual eu tenho orado muito e eu tenho compartilhado com vocês. Que muitas vezes nós nos pegamos incrédulos, muitas vezes nós nos encontramos incrédulos nos nossos pensamentos. E quão triste é isso para um cristão, quão assustador isso é para um cristão. Mas não é limitante, nós entendemos que a fé nos é dada. E se a fé nos é dada, nós podemos pedi-la. E se nós podemos pedi-la e sabemos meios de alcançar ela, nós precisamos fazer esses meios. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus incessantemente e orar, clamando por fé, clamando para que Deus abra os nossos olhos na nossa leitura da palavra e que abra o nosso coração para a verdadeira fé. Pedir fé de fato. A fé talvez seja o passo mais difícil dos que a gente citou até agora, porque a fé é o que vai gerar o resto. A fé vai desencadear esse temor, e esse temor vai desencadear as promessas de Deus. Mas a fé é uma coisa muito mais difícil porque nós não temos controle de quando nos vai ser dado. E como humanos, quando nós vemos o controle saindo das nossas mãos, nós começamos a ficar assustados. Eu queria ler um trecho, como eu tenho tentado ler bastante nas últimas lives, até para incentivar leituras. Eu queria ler um trechinho, como eu estou falando sobre dons que vêm de Deus e coisas que não nos podemos gloriar, como diz Paulo. Eu queria ler um trechinho de Confissões de Agostinho. É um trecho bem curtinho. Ele estava falando justamente dos trechos de Paulo, quando ele fala que Paulo, né,
E pensei que qualquer verdade que houvesse lido estava aqui combinada com a exaltação da tua graça. Assim, aquele que enxerga não pode se gloriar como se não tivesse recebido não somente o que vê, como também a própria visão. Pois do que terá posse, senão daquilo que recebeu? Sabe, aqui Agostinho está falando que a gente não pode só ter... A gente não pode se gabar de poder ler a Bíblia. A gente pode ler a Bíblia, mas a Bíblia, não só a Bíblia nos foi dada, como a capacidade de enxergar a Bíblia. Como a capacidade de poder juntar as palavras, a capacidade de leitura. Nós não somos analfabetos, nós não somos cegos, então nem essas coisas nós somos nossas, nem disso nós somos dignos de nos engrandecer. Mas isso nos foi dado, a visão nos foi dada, a capacidade de aprender a leitura nos foi dada, a Bíblia nos foi dada. E todas essas graças nos deram o entendimento e a possibilidade de nos ajoelhar em humildade, reconhecendo que nada é nosso, mas tudo nos foi dado, e reconhecendo que tudo nos foi dado, nos colocar diante de Deus e pedindo para que Ele seja o autor da nossa fé, para que Ele seja o consumador da nossa fé, que ela não venha de nós, que ela não venha de nossas palavras, mas que ela venha de fato da palavra de Deus, do ouvir da palavra de Deus e do praticar a palavra de Deus, como disseram os apóstolos dele. Eu vou ler os comentários da Josi antes de continuar. Mas talvez a questão de um monte não se mover é porque queremos depositar a fé no monte se movendo para chamar a atenção ao nosso feito. A fé dele para crer nele. A fé vem dele para crer nele, e todos os créditos serem dele. É como cura, por exemplo. A nossa fé deve estar em saber que se houver a cura ou não, a vontade dele foi feita. A fé nele e não nos feitos. Exatamente. Entender é justamente o que a Josi falou, acabou indo bem de encontro ao que eu li de Agostinho aqui. É justamente o entender que não é sobre nós, entendeu? A grande questão, acho até que Lewis que falou, que quando a gente fala que tudo posso naquele que me fortalece, a gente está sempre focado no tudo posso e a gente esquece daquele que nos fortalece. E esse é justamente o erro da humanidade. A gente pensa ali, como a Josi falou, a gente pensa no poder de jogar um monte ao mar, mas a gente não pensa na fé. A gente não pensa na fé, a gente não exalta a fé, a gente não exalta a fé. A gente exalta o poder que ela nos daria. Tudo que tu está falando aí, recai tudo nas promessas, tá? Tudo que tu está falando recai nas promessas. As promessas, sejam elas de qual tipo de coisa for, se for para a glória de Deus, ela é boa. Mesma coisa que tu está falando da fé, recai para promessas. Eu fiz agora há uns 6, não, acho que já tem mais de ano, nós fizemos um enterro, né, um enterro do irmão do Diego que faleceu. Sim. Lembra, né? O irmão do pastor Diego faleceu, e o pessoal, nós congregamos numa igreja que tem da vertente pentecostal, e elas acreditam muito na promessa individual, né? Então, assim, Deus tem uma promessa para a vida dele, Deus tem uma promessa para a vida dele, e ele faleceu, e ele morreu. Encontraram ele morto na rua, porque ele era um morador de rua que se drogava, e ele estava na igreja. Ele era uma pessoa que era da igreja, saiu da igreja, foi para a rua, se drogou, e morreu de overdose. Aí a mãe dele estava chorando, que as promessas de Deus não se cumpriram na vida dele. Na realidade, os sonhos dela que não se cumpriram na vida dele, não promessas. As projeções dela que não se cumpriram nele. Não se cumpriram. Então, as promessas individuais, a gente vê na Bíblia só uma vez escrita de promessa individual, na vida de Ezequias, só na vida de Ezequias, que Deus promete para ele mais 15 anos. Mais nada na Bíblia a gente vê de promessas individuais. Todas as promessas, eu estava lendo que são 3.573 promessas. Só essa do rei Ezequias, né, no 26, que ele promete 15 anos. É a única promessa individual que é feita na Bíblia. Promessa de mais 15 anos para a vida de Ezequias. E vamos lá, por que foi dado mais 15 anos para Ezequias? Porque quando Deus lá no princípio disse para Abraão que da raiz dele sairia o rei, Ezequias era da raiz. Se Ezequias tivesse morrido, Davi não teria nascido. Então a promessa... Na verdade,
Ele é da... Ele é depois de Davi. Ezequias. Tá, Mas Cristo não teria nascido. Ele é da raiz de Davi. Jesus é da linhagem de Ezequias. Isso. Então essa promessa com a qual Deus fez para dar mais 15 anos para Ezequias foi única e exclusivamente para o cumprimento da palavra de Deus. Então foi para a honra e para a glória de Deus. Não cara, existe promessa individual, cara. Eu acho que existe, porque se Deus nos. Mas toda promessa individual entra dentro de uma abrangência total. Como tu falou, o Salmo 119, eles são 176, né? Isso. 176 versículos, sendo que só dois versículos. É o versículo 32, o versículo 122, eu não me lembro qual é que é o outro, que não falam a respeito das escrituras sagradas. Então todas as promessas são essas 3.573 promessas que tem dentro da Bíblia, é para honra e glória de Deus. Então, inclusive a individual. Inclusive a única individual que tem. Então, é isso, gente. Como a gente estava falando no começo da live, contextualizando isso, é porque teve uma pergunta, quando eu abri caixinha de perguntas sobre esse versículo, o Sama perguntou sobre promessas individuais, daí eu pedi pro pai responder, porque como fugir um pouquinho do assunto, o pai conseguiu acabar contextualizando bastante com o assunto que a gente desenvolveu aqui, mas tipo, como a princípio eu fugiria muito do assunto, eu pedi pro pai trazer pra gente ter, pro Sama ter a resposta, mas pra gente não fugir do assunto. No fim, conseguimos conciliar tudo bem no meio do negócio. Mas é justamente isso, é entender que... Pode fazer a pergunta, Patrick. A história de José não é sobre um homem bom, é sobre um Deus... Tá, eu vou voltar, né? Depois a gente volta pro estudo. Eu achei que o estudo ia ser muito rápido, mas pelo jeito ele vai rolar bem. Muito bom. Opa, eu tô trolando aqui, tô apertando tudo que não podia apertar. Lembra de José, pregações exaltando a capacidade dele de perdoar, a paciência e a perseverança dele, sendo que em tudo a Bíblia fala que Deus o fez passar por tudo aquilo e estava com ele. Deus guiou todo o caminho. José não fez nada além de ser guiado por Deus. A história de José não é sobre um homem bom, é sobre um Deus que faz o que ele quer com quem ele quer. E, cara, a gente que tá lendo a Bíblia 365, a gente acabou de ler a história de José, faz pouquinho tempo, e José insiste o tempo todo em dizer que ele não perdoa os irmãos dele porque ele é bom. Ele perdoa os irmãos dele porque Deus deu um entendimento para ele de que todas as coisas que os irmãos dele fizeram foi para que Deus pudesse levar ele para o Egito e preservar o povo dele. Então o próprio José reconhece isso. Ia todo mundo morrer se não fosse feita a vontade de Deus por intermédio de José. A Josi comentou, a minha sogra falou ontem que achava que o marido dela havia falecido por ela não ter tido fé e orado o suficiente. Aí falamos que devemos orar pela vontade de Deus e ter fé de que Ele vai saber melhor. Eu não acho que ela orar ia mudar os planos de Deus, mas talvez se ela tivesse orado antes e confiado em Deus antes, o conforto dela em Deus seria muito maior e ela não pensaria esse tipo de coisa. Sabe? Isso é o tipo de coisa não de gente que não confia em Deus, mas que não confiou em Deus. Ela tinha expectativas, por exemplo, projeções para o marido dela, que eram baseadas na confiança que ela tinha no marido dela, e que quando ela perdeu o marido dela, aquilo foi frustrado, porque as confianças dela foram colocadas no marido dela e não em Deus. E isso não é uma crítica à tua sogra, eu gosto muito dela, é uma crítica a nós, né? Porque nós temos... Isso aconteceu com meu pai, né? O meu pai não queria ir para a igreja de forma alguma, e aí nasceu o meu filho, e o meu filho nasceu com um problema, ficou 3 meses hospitalizado, e o meu pai se converteu na expectativa que, se caso ele se converter, que Deus ia curar o Natan. E ele colocou todas as expectativas, todos os pontos na vida do Natan, e o Natan não viveu. O Natan durou 3 meses e 2 dias, ele faleceu. E ele se frustrou. Por quê? Porque ele na cabeça dele Deus iria salvar, mas não era para isso que o papel. Quando o Natan faleceu, tu não deve lembrar porque tu tinha 5 anos, né? Tu tinha assim, eu acho que era 5 anos que tu tinha. Não, ao contrário, ele nasceu 5 anos antes de ti. A Josi tinha uns a Josi tinha 5 anos. 4, 5 anos. A Josi eu achei que tinha tava falando 5 com a Josi, inclusive. A Josi tinha 5 anos.
Então quando ele faleceu foi um consolo de Deus tamanho. Deus nos consolou de uma forma tão grande com isso, que nós conseguimos ver o amor de Deus inclusive nesses momentos. É isso que nós temos que entender. Entende que Deus faz o que quer, quando quer e se quer, sendo para a honra e para a glória dele. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida do Natan. Nós tivemos a oportunidade de viver durante 3 meses e 2 dias com ele aqui e mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos. Então o problema é quando nós colocamos a nossa fé, as nossas expectativas no nosso intelecto, na nossa fisicalidade, né? Sim. Não sei se é essa a palavra, mas é. A Jesus colocou aqui que ele cresceu aprendendo que Deus dá as coisas quando enchemos o saco dele orando, como se Deus fosse pai de hoje em dia, dando mimos aos filhos. O problema é que a gente pede muito, mas a gente pede mal, né? A gente pede para nossa própria glória, como a própria palavra de Deus já responde tudo, né? A gente pede para nossa própria satisfação e a gente não pede para... Quando Cristo fala para pedir em nome dele, ele não diz para dizer em nome de Jesus amém, ele diz para fazer pedidos que honrem o nome dele, sabe? E a gente não faz assim. A gente pede para nossa própria satisfação, colocando o nome dele no final. A gente subverte as coisas, a gente inverte as coisas, a gente não pesquisa o significado das coisas e nós só usamos amuletos, nós fazemos coisas como amuletos, e isso tem sido a grande sina da igreja ao longo de toda a história da igreja. E isso é deprimente, isso é triste. Mas assim, nós não temos do que nos gloriar, como Agostinho percebeu ao ler as cartas de Paulo, e como Paulo nos deixa bem claro também. Porque assim como o temor vem, assim como as promessas vêm de ter temor a Deus, o temor a Deus vem de fé. E a fé também não vem de nós, mas ela vem de uma entrega de Deus a nós. O que nós podemos fazer para adquirir fé é pedir, é clamar por fé e de fato orar. Ô pai, tu pode pesquisar para mim sobre a promessa para Simeão e me dizer se foi uma promessa individual também? Porque Imagina, porque aqui está dizendo que é só nesse estudo. Vamos lá. Promessa para Simeão? Isso, Simeão. Foi uma pergunta do Patrick. Eu vou continuar, daí depois a gente para e volta nisso aqui, tá? Eu vou continuar um pouquinho. Depois a gente volta aqui. Dessa forma, cara, é muito ruim usar caderno. A minha letra é muito feia, eu não entendo a minha letra. Saudade do meu notebook. Dessa forma, a gente entende que é preciso de temor para ver o cumprimento das promessas, mas o temor exige fé, que por sua vez exige ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então a gente tem esse caminho, né? Pra gente fazer o caminho. Como a gente fez o caminho inverso para conseguir descobrir aonde chegar, nós pegamos o caminho normal agora que nós desenvolvemos o caminho. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos nos esforçar para obedecê-la e clamar por fé. Quando Deus nos entregar essa fé, o temor vai começar a nascer no nosso coração. Conforme nós adoramos e tememos a Ele, nós veremos as promessas serem cumpridas nas nossas vidas. Mas a palavra é exatamente aquilo que o salmista coloca em oração. Então quando a gente começa a entender que a palavra de Deus, né, as promessas de Deus, são o grande alvo de todo esse caminho que a gente fez, para a gente conseguir entender das promessas. As promessas foram feitas para quem temesse. Então a gente primeiro descobriu como que a gente faz para temer, para que as promessas sejam feitas para nós. Nós descobrimos todo esse caminho. Agora que a gente chegou ali, a gente volta para o versículo e vê o que o salmista tinha a falar sobre essas promessas. Ele pede, confirma ao teu servo a tua promessa. Então, o que ele pede aqui é o cumprimento dessas promessas. Ele não está questionando, botando em questionamento o cumprimento, a capacidade de Deus de cumprir as promessas, não. Ele pede como alguém sedento, como alguém que caminhou todos esses caminhos que nós acabamos de citar e sofrendo todas as dificuldades e os problemas que esse caminho apresenta, porque a porta e o caminho são estreitos, mas ele apresenta que após tudo isso, a grande esperança dele ainda continua naquela promessa, a promessa feita àqueles que o temem. Ele quer aquela promessa, ele vive todos os dias sedento por ela. Ele não duvida que Deus vai cumpri-la, mas ele clama a Deus para que cumpra logo. Porque ele está sedento, porque ele quer as promessas de Deus sendo cumpridas na vida dele.
Essa semana eu visitei uma igreja e teve 2 palavras sobre obediência, 2 frases sobre obediência. Provavelmente a Thay e o Patrick leram, porque eu mandei pra eles algumas anotações que eu fiz. E duas frasezinhas que eu ouvi lá me marcaram muito. A primeira diz: a obediência não é o seguir regras, mas o ser transformado e moldado no caráter de Cristo diariamente. E a obediência pura não produz santidade, mas a santidade produz uma obediência cristã. Aqui a gente está falando novamente sobre o primeiro passo. Talvez o único passo que a gente tenha que tentar sozinho pôr em prática. Não pela nossa força, mas pedindo ajuda para Deus enquanto nos esforçamos, sabe? Enquanto colocamos todas as nossas forças nisso, pedindo também auxílio para Deus. Aqui ele está falando, aqui o tio Sérgio, como eles chamam lá, falou exatamente que a obediência não é seguir regras. Seguir regras não te faz uma pessoa obediente biblicamente. Ela só te faz uma pessoa que cumpre o significado do dicionário de obediente. Mas quando a palavra de Deus pede obediência, ela pede uma transformação gradual da nossa natureza normal para uma natureza divina, para o caráter de Cristo. E essa busca por santidade, tanto no querer quanto no efetuar, vem de Deus. Isso é uma coisa que ele falou também. O querer e o efetuar vem de Deus para essa santidade. Essa santidade que produz obediência e não a obediência que produz santidade. Porque se a nossa obediência produzisse santidade, nós teríamos mérito. Mas a partir do momento que o querer e o efetuar que vem de Deus nos atinge e gradualmente nos torna santos, e por nos tornar santos nos faz obedientes, aí nós entendemos que toda a honra e toda a glória das nossas vidas vão única e exclusivamente para Deus. Tu quer falar sobre a de Simeão agora? Vamos lá. Aqui, ó, é que na realidade eu li aqui, ó. Existem promessas que são específicas. Existem promessas. Então não é uma promessa, tá? Sim. Que são específicas somente para algumas pessoas. Exemplo, promessa de Ezequias. Promessa de Ezequias. Essa que ele leu aqui, que ele falou aqui em Lucas 2, que fala a respeito de Simeão, que o Espírito Santo fala para Simeão que ele não morreria sem ver o Salvador. E aí o Espírito Santo leva ele até o templo quando Jesus foi apresentado e ele viu. É uma promessa individual também, é uma promessa individual. Então foi engano aí se é a única promessa, a promessa do... o estudo que o pai fez para responder o Sama estava incompleto. Que na realidade eu abri aqui o troço na corrida. Fez na corrida ali mesmo. Isso, Então assim, é que aqui na realidade existem promessas. Então, mas essa promessa de Simeão, ela não está feita nas escrituras, né? Não, ela está não está nas escrituras. Não, ela a gente descobre que ela foi feita no cumprimento dela já. Ele fala que o Espírito Santo fala com ele e promete para ele. Talvez por isso que não tivesse que ele não morreria. Talvez por isso que não tivesse no estudo, porque a promessa para Ezequias foi feita para Ezequias e depois se cumpriu. Essa aí a gente só tem o cumprimento dela já. Ele é feito para Ezequias, né? Ele é feito para Ezequias. Mas aqui foi feito, o Espírito Santo prometeu para ele. Vamos lá, o Espírito Santo prometeu para Maria que ela seria mãe. E é uma promessa individual. Mas se tu parar para pensar, é uma promessa individual, mas que abrange para todo mundo. Já o de Simeão é só para ele. É só para ele. Daí quando ele vê, ele diz assim, cara, esse servo já pode morrer. Mas vamos lá. Aí ela diz assim, e Simeão era um homem correto, reto, que todo mundo era um homem correto. E o Espírito prometeu para ele que ele viria ao Salvador. E ele viu. Então aí temos mais uma, já temos 2 promessas aí. Aquele negócio de o temor leva ao cumprimento de promessas, como o salmista coloca aqui. Então a gente volta pro... Ele era temeroso aqui, ó, o que diz aqui, Agora a gente vai pra pergunta da Cissa. A gente respondeu a pergunta do Sama e a do Patrick, agora a gente vai pra pergunta da Cissa. A Cissa, ela não fez uma pergunta, mas ela fez vários comentários quando eu postei o versículo. E foram muitos comentários bons, a ponto de que eu não consegui responder eles, porque eu achei que ia ficar muito travado se eu respondesse eles um por um. E eu decidi desenvolver uma resposta que eu daria para o conjunto de perguntas que ela fez. E o que eu escrevi foi o seguinte: é sempre bom lembrar que os motivos da confiança do salmista em Deus são reconhecer a dependência e a fraqueza dele.
Por que eu coloquei isso, né? Por que eu enfatizei isso? Às vezes você falou sobre a imutabilidade de Deus e sobre o Antigo Testamento, sobre as pessoas confundirem a diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo, sendo que Deus é imutável, né? Porque isso é contraditório. Se Deus é imutável, não existe diferença entre o Antigo e o Novo. E essa apontou justamente isso, de lembrar que o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo e que ele não é mutável. E aí a gente vê justamente, através do Salmo 119, a gente vê justamente uma pessoa que conseguia enxergar um Deus gracioso no Antigo Testamento. Talvez o Deus do Antigo Testamento não fosse diferente do Novo, mas a nossa capacidade de enxergar a graça dele fosse mais limitada. Talvez até a nossa capacidade de enxergar a graça dele é muito limitada ainda, só que nós temos ela escrita aqui, né? Nós temos Paulo enfatizando a graça o tempo inteiro. E talvez por não ter alguém enfatizando a graça tantas vezes como Paulo fez no Antigo Testamento, as pessoas não conseguiam enxergar essa graça. Mas nós vemos no salmista essa graça, nós vemos ele enxergando, ele admirando, ele louvando a Deus por essa graça. E quando a gente enxerga no salmista essa paixão pela graça de Deus, essa certeza nas promessas dele, a gente entende que vem justamente do fato dele se sentir fraco e dependente. E ele se sente dependente justamente por entender que o coração dele é totalmente entregue a paixões que mudam todos os dias. Porque hoje eu quero morar em Florianópolis, mas talvez amanhã eu quero morar em Curitiba. Porque talvez uma pessoa que eu goste more aqui, mas ela se muda no próximo dia, então eu continuo apegado a ela. Ou eu me apego à cidade e deixo de me apegar àquela pessoa, ou eu me apego a uma faculdade ou um trabalho ali e deixo de querer seguir aquela pessoa. As nossas paixões mudam diariamente e elas vão continuar mudando até o fim das nossas vidas. Porque nossas paixões são solúveis e voláteis, elas são passageiras. Mas a vontade de Deus permanece para sempre igual. E justamente o entendimento do salmista de que Deus é imutável é o que faz ele confiar em Deus. Confiar ao ponto de dizer em todo o tempo para que ele faça a vontade dele e não a do salmista. O salmista se coloca como alvo da vontade de Deus e não como alguém que quer que a vontade dele seja cumprida. Porque ele sabe que se a vontade dele for cumprida hoje, amanhã ele vai estar insatisfeito. Porque a vontade dele vai mudar. E todos os dias a vontade dele muda, mas a vontade de Deus permanece. Quando ele se apega à vontade de Deus e abandona a própria vontade, ele não só está fazendo um favor para a sua alma, mas ele está fazendo um favor também para o seu psicológico, quando ele entende que amanhã ele não vai estar frustrado, porque a escolha dele foi feita, foi cumprida, e no dia de amanhã não vai mudar. E mesmo que a morte dele chegue, a vontade de Deus permanecerá. Nem a morte dele é capaz de abalar aquilo que ele tem seguido e aquilo que ele tem servido. A imutabilidade de Deus é tão verdadeira no coração do salmista que é exatamente o que move ele a escrever esse salmo e a se colocar como uma pessoa dependente. Então, sim, isso que a Cissa colocou como a imutabilidade de Deus e o Deus do Novo e do Antigo Testamento é uma coisa muito legal da gente perceber dentro desse salmo. Esse salmo, eu acho que existem poucos assuntos dentro da Bíblia que a gente não consegue encaixar nesse salmo, porque que salmo completo. Opa, deu uma travada aqui. Mas é muito difícil a gente não encaixar um assunto dentro desse salmo, porque que salmo completo. Que salmo maravilhoso em apontar as graças e as misericórdias de Deus para nós, sabe? Mas, desculpa. Deixa eu falar só a respeito do Velho e Novo Testamento, né? As pessoas acham que as pessoas falam que o Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente, e o Novo Testamento é a graça, mas não é assim. Deus sempre foi graça. Como ontem nós estávamos conversando a respeito do Espírito aqui, né? Que se existia ou se não existia o Espírito antes do que nós estávamos falando a respeito de João. Foi contigo que eu estava conversando, sim, né? A respeito de João Batista. Isso, a respeito de João Batista. Isso. Então assim, é o mesmo Deus. Ele agia de uma forma diferente, mas é o mesmo Deus. E aí eu fui procurar porque eu sabia que estava escrito. A gente diz que o Novo Testamento pergunta para Deus, para Jesus, qual é que é as leis. E ele diz assim: ama teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é as duas leis que ele manda ler, né? Isso ele manda dizer. Mas isso não é do Novo Testamento, isso é do Velho Testamento. Está escrito lá em Levíticos 19, 18. E diz assim, ó: não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Então assim, esse amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que hoje as pessoas usam, que é a graça, que nós temos, Deus é o mesmo, Levíticos 19:18, se o pessoal quiser pegar, que diz que nós devemos amar, a palavra de Deus no Velho Testamento fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então assim, o mesmo Deus, ele é imutável, ele ama, do jeito que ele amava no Velho Testamento, ele amou tanto o mundo que mandou o Filho dele unigênito. Então ele é imutável, ele é completamente imutável. Aqui, a Cissa apontou algumas coisas interessantes, como o Apocalipse, para falar que o Deus continua justo. A misericórdia que ele teve com o povo hebreu repetidamente no Antigo Testamento. Deus teve muita misericórdia dos israelitas no deserto, por exemplo. Se eu fosse um Deus, eu ia ficar de saco cheio de ouvir reclamação toda santa hora. Ia tacar fogo de uma vez. E se tu para pensar, os caras saem de ser escravo e atravessam o Mar Vermelho e mata todo o povo, o exército egípcio. 3 dias depois eles estão reclamando que eles não têm cebola. Sim. Entende, cara? Eu gosto bastante. As pessoas falam muito que Cristo é o Deus amor, né? E o Pai é o Deus justiça e tudo mais. Só que eu queria ler aqui o versículo 17 de Mateus 4, quando diz que daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O ministério de Jesus começa com a pregação exatamente igual a de João Batista, que é considerado uma das pregações mais pesadas. Só que é muita falta de leitura bíblica de fato. É esquecer que a pregação de Jesus era arrependam-se. É esquecer que Jesus fez a parábola do joio e do trigo dizendo: não, pode deixar o joio aí, que quando eu vier, eu vou separar o joio do trigo e vou jogar o joio no fogo. Sabe? Jesus falava sobre justiça, Jesus pregava sobre justiça. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo. Ele é um Deus de justiça, tanto quanto é um Deus de amor e misericórdia. Não tem diferença no coisa. Nada de antissemitismo aqui. Tá proibido o antissemitismo na minha live. O famoso batismo com fogo aí, pra quem gosta. O joio vai receber bastante, gente. Brincadeira, pentecostais, pode ficar tranquilo. O Deus que... A grande questão do salmista é entender que o Deus que deu essa palavra, que fez essa promessa, ele é poderoso, imutável, justo e fiel. Poderoso porque ele é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Fiel porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Imutável porque ele não vai mudar, ele não vai cumprir só porque ele é fiel, mas também porque a vontade dele permanece igual. Assim como a sua justiça é permanente e eterna. Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus é imutável. Aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento permanece e vai sempre permanecer, sabe? Então, peraí. Defende aí, Thay. Pera, eu ouvi tudo falando no design. Meu Deus, o que o Patrick tá falando? Agora eu tô pensativo. Ame ao próximo como eu vos amei. É muito difícil amar ao próximo como Cristo nos amou. Eu vou dar um truque sobre o amor de Cristo. Porque é óbvio que Cristo nos amava, tá? O que eu vou falar aqui não é pra dizer que Cristo não nos amava. Mas é muito importante a gente entender que o principal foco de Cristo enquanto homem não era morrer por amor de nós, e sim morrer por amor à vontade do Pai. Tu não tem que fazer o bem pro teu próximo por amor ao teu próximo em si, mas por amor à vontade de Deus. Quando tu amar a Deus a ponto de fazer a vontade dele sempre, tu não vai precisar amar o teu próximo para fazer o bem para ele, sabe? É óbvio que Cristo nos amava porque Cristo era um com Deus. Se ele era um com Deus e Deus nos amava, sim, ele nos amava. Só que o objetivo de Cristo homem não era satisfazer a humanidade e o pecado dela, mas sim satisfazer a vontade do Pai. E essa deve ser o nosso foco. Para a gente amar o próximo como a nós mesmos, em primeiro ponto a gente precisa amar nós mesmos por amor ao Pai primeiro, em seguida amar o nosso próximo por amor ao Pai primeiro. Enquanto nós nos amarmos por nós mesmos, nós seremos ególatras. Enquanto nós amarmos os outros pelo que os outros são, nós seremos interesseiros, nós seremos mesquinhos e nós seremos falhos no nosso amor.
Vou te tacar o maná pra amar a si mesmo. Oi? Não entendi, Patrick. O Patrick tá falando o Patrick tá fazendo cosplay de Esfinge hoje, tá falando em Enigma. Não tô entendendo nada. Oi, Thay. O ar do trampo é muito gelado. Meu Deus do céu, Patrick, velho. O que ele tá fazendo? Tá, eu vou parar de ler os comentários do Patrick, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho carregado muito comigo ultimamente, em relação a como lidar com o amor ao próximo, sabe? A tentar entender que o alvo do nosso amor é Deus. O alvo primário do nosso amor é Deus. E que o próximo, ele é consequência do nosso amor por Deus, tá? Se a gente vê a vida de Cristo, toda ela é isso, né? É só para fazer a vontade do Pai. Sim. Como tu estava falando, ele fala lá em João 6,38, que ele diz assim: eu desci ao céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então quando eu vejo pessoas dizendo assim: Cristo me amou tanto que morreu por mim. Não, Cristo nunca. Essa é uma ideia errônea que nós temos, que Cristo morreu pela humanidade. Cristo não morreu pela humanidade. Cristo morreu para cumprir a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Então o cumprimento da morte de Cristo é única e exclusivamente para satisfação do desejo de Deus. E isso que nós deveríamos viver. A nossa vida seria isso, inclusive dar a nossa vida. Aí ele fala lá em João 3, 1 João 3,16, né? Por isso conhecemos o amor, que Deus deu sua vida por nós, por isso que nós possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A ponto de nós dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é fazer a vontade de Deus. Eu vou ler assim: Cristo morreu porque somos miseráveis o suficiente para não conseguirmos nos salvar. Exatamente, esse foi o propósito. Cristo enquanto Deus, Jesus enquanto Deus, sim, nos amou e se entregou como humano para a morte. Mas Cristo enquanto homem tinha o único e exclusivo objetivo de cumprir a vontade do Pai. E é isso que ele fala em todo o ministério dele, sabe? É isso que ele fala, é isso que ele apresenta. Esse é o ministério de Deus, cumprir a vontade do Pai. E é assim que deveria ser o nosso ministério também. Ame o próximo como a mim mesmo, tava sussa. Porque eu nem me amo tanto assim. Mas aí Jesus veio e pá, ama como eu amei, otária. Exatamente. Isso é um grande ponto. A gente tem que entender que o amor que a gente tem que ter por nós e pelos outros é o mesmo amor que Cristo teve por nós e pelos outros. Nós não temos... O nosso jeito de amar as coisas é muito, muito errado. Nós, sabe, a gente precisa entender, e aí, alô Tim Keller, né? Que o próprio não se amar tanto assim é fruto do nosso amor por nós mesmos. Sabe, quando a gente desiste de nós e nós cansamos de nós e nós começamos a nos odiar, esse ódio é fruto de um amor exagerado que nós tivemos por nós mesmos. E isso é ruim, porque nós não podemos nos odiar, nós não podemos nos amar desordenadamente, nós devemos nos amar como Cristo nos amou, colocando Deus em primeiro lugar e nós como segundo plano do próprio amor que nós temos por nós. E colocar Deus em primeiro lugar e as pessoas como o segundo plano do amor que nós temos por elas mesmas. No próprio casamento, Deus deve ser o primeiro plano do amor que tu tem pelo teu cônjuge. Deus tem que ser o primeiro plano em tudo que tu faz. O teu amor tem que ser por Ele primeiro e dele pelas outras coisas, sabe? A gente tem que fazer muita live. A gente tem que fazer muita coisa. Eu preciso me organizar mais. Talvez quando o meu computador novo chegar eu pare de enrolar. É isso. A oração de hoje, gente, vai ficar para que os motoqueiros parem de fazer barulho na hora da live. Essa vai ser a oração de... Mentira. A oração de hoje vai ser para que a gente possa entender, assim como o salmista, que o querer e o efetuar de Deus, o querer e o efetuar vem de Deus e não de nós. Quando a gente se coloca humildemente aos pés de Deus, em leitura e oração, pedindo por fé, aí a gente vai começar a receber não só fé, como uma fé que nos torna obedientes. E essas coisas juntas tornarão a gente temerosos, nos darão um temor verdadeiro. E esse temor a Deus vai fazer com que nós possamos ver as promessas de Deus serem cumpridas. E aqui atenção, gente, a gente vai ver não só as promessas serem cumpridas, mas a gente vai deixar de ver as promessas serem cumpridas para nós e vamos ver as promessas serem cumpridas por meio de nós.
para honra e para glória de Deus e para satisfação do nosso próximo. Nós vamos ver Deus honrando o nosso próximo por meio de nós, muitas vezes exigindo sacrifício nosso e nos deixando extremamente gratos por isso. E essa é a honra do cristão: ser feito menor, para que alguém possa ser feito maior naquele momento e possa enxergar Cristo, para que Cristo seja feito maior, sabe? Muitas vezes as pessoas vão se sentir honradas na tua como é que chama, pai? O contrário de exaltado. Não é humilhado. É humilhado. Na tua humilhação as pessoas vão ser exaltadas. E isso é para honra e para glória de Deus. E a gente precisa acreditar nisso. Quando a gente conseguir ser satisfeito, não nas promessas serem cumpridas para nós, mas nas as promessas dos outros serem cumpridas por meio de nós, aí nós entenderemos o que é ser cristão de verdade. Ser cristão não é ser o alvo das promessas, mas sim um instrumento delas. Não é ser o alvo da honra e da glória de Deus, mas um instrumento da honra e da glória de Deus, sabe? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a isso, se vocês têm algum pedido para fazer em relação a isso, porque eu preparei uma oraçãozinha aqui que eu vou fazer. Eu vou ler a oração porque eu preparei ela. Eu queria, depois talvez a gente faça uma oração mais aberta, mais livre assim, mas eu queria muito que a gente pudesse fazer essa oraçãozinha que eu fiz, que justamente trata o assunto. As orações que eu faço aqui costumam ser um resuminho de tudo que eu aprendi com o estudo, né? E é justamente por isso que eu queria ler ela. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Bora, eu vou começar a anotar algumas frases que eu falo aqui pra gente compartilhar a live, pra ver se a gente traz mais gente. Quanto mais gente fizer, daqui a pouco a gente vai ter que estar fazendo live de 2 horas, e é isso que eu quero mesmo. Quando a gente estiver tendo que fazer 3 lives pra terminar um versículo aí, que eu vou estar satisfeito. Se bem que aí a gente já tá... Não, até que a gente foi controlado no tempo hoje. 21 horas. Foi muito boa a live de hoje, eu gostei bastante, foi bem suave, tranquilo. Ó. Como criar um hábito de glorificar a Deus todos durante o dia. Cara, eu tenho lido bastante livros, e eu acho até que foi, eu não, talvez eu esteja errado, tá? Mas eu acho que foi em imitação de Cristo. Não, acho que não foi não. Mas algum livro que eu li recentemente, eu vou pecar com vocês em qual livro foi. Mas falou que nós precisamos nos preocupar em glorificar a Deus hoje. Nós precisamos acordar hoje e separar o dia para Deus, sabe? Acordar, nem que seja 15 minutinhos antes, dobrar nosso joelhinho e dizer: Deus, hoje eu peço que o Teu Espírito Santo me guie, e que ao me guiar Ele possa fazer com que eu glorifique a Deus no que quer que eu vá fazer hoje. Se for no meu trabalho, que eu glorifique a Deus no meu trabalho. Se for na minha escola, que eu glorifique a Deus respondendo as perguntas do meu professor. Que se for para ficar em casa, que eu glorifique a Deus ajudando minha família, arrumando a casa, ou honrando meu pai e minha mãe, ou sendo sábio no tratar dos meus filhos. Que eu possa hoje ser guiado por Deus para glorificar a Deus. Que hoje seja separado para Deus. E que não seja eu agindo, mas que o Espírito Santo me crie brechas e não só me faça querer, mas me faça efetuar atitudes que glorifiquem e honrem o nome de Deus. E que todo dia nós possamos fazer isso. Porque dia após dia é muito mais fácil de vencer do que pensar: esse ano eu vou glorificar a Deus todos os dias. Não, isso é até assustador, isso é bizarro. Mas se tudo que nós se quando a gente acordar hoje nós pudermos colocar o nosso dia, apresentar e separar o nosso dia, consagrar o nosso dia para Deus e pedir para que Ele nos guie ao longo do dia, as nossas chances de glorificar a Deus hoje vão ser muito melhores. Sabe, acho que foi eu vou ler porque o Patrick comentou exatamente o que eu ia comentar agora. Eu ia comentar que justamente foi ele que disse, na verdade. Ele fala o seguinte: Jonathan Edwards se preocupava muito em fazer uma autoanálise o tempo inteiro para julgar suas intenções.
se eram para a própria glória ou para a glória de Deus. Isso é muito importante, até para a gente entender que a gente precisa observar as nossas atitudes, se elas estão sendo guiadas por Deus ou se elas estão sendo guiadas pelas nossas vontades e pelas nossas paixões. A Gil comentou, dando o seu melhor em tudo o que fizer, porque assim você dá bom testemunho. Sim, quando a gente começa a colocar... Quando a gente começa a entender que o que a gente está fazendo, a gente está fazendo para glorificar a Deus, e por meio disso nós damos o nosso melhor, mesmo os nossos fracassos vão ser para a honra e para a glória de Deus, sabe? É entender isso, é entender que Deus pode sim se glorificar no teu fracasso. Deus não vai se glorificar na tua egolatria, na tua idolatria. Quando tu fazer a tua própria vontade, aí Deus não vai se glorificar. Quando tu fizer algo para satisfazer o teu próprio ego, quando as tuas orações forem para se satisfazer, aí Deus não vai ser glorificado. Mas quando tu colocar nas mãos de Deus o teu dia e cada atitude que tu fizer, mesmo os teus erros vão ser para glorificar e honrar o nome dele. A ponto de que, usando um absurdo que Davi fez de traição, de adultério, de forçar o adultério de uma mulher, de matar um homem, mas aquela mulher com quem ele se casou foi da linhagem que gerou Cristo, sabe? A gente vê o próprio Jacó, quantas coisas repreensíveis Jacó fez, mas que tudo foi para a honra e para a glória de Deus, porque Jacó acreditava em Deus e Jacó confiava em Deus. Mesmo os erros de Jacó foram usados para glorificar a Deus. A gente vê na Bíblia, né, vários erros, né? O caso de Judá, aquilo ali Judá era um peste. Um disparate, e Cristo vem da tribo de Judá, e é o leão da tribo de Judá. Quer dizer, então às vezes no próprio erro a gente vê a prostituta lá no muro, né, que ela mente para salvar o profeta e ela é abençoada. Então a gente vê muitos erros na Bíblia que trazem, abrem para a palavra de Deus, que Deus manda fazer. Então às vezes as pessoas perguntam assim, então não pode isso. Quando eu vou conversar com uma pessoa a respeito de pode, não pode, tudo tem que sentar, conversar e ver. Cara, tudo que se for feito para a honra e para a glória de Deus, pode. Aí cai em Colossenses 3,17, quer comais, quer bebais, faz tudo para a honra e para a glória do Senhor. Em Coríntios 10,31, que diz que seja em pensamento, seja em ação, seja tudo para a honra e para a glória de Deus. Então nós temos tudo para honrar a Deus. Cara, tudo que quando tu abrir a tua boca tu tem que parar e pensar. Isso é o jeito da gente agir todos os dias para ver se nós estamos na presença de Cristo. Isso que eu estou fazendo vai edificar alguém? Vai, então faça. Não vai edificar? Não faça. Isso que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Faça. Se não vai glorificar, não faça. Cala a boca e não faça. O Patrick comentou aqui, foquei nessa pergunta porque há um contraste, mas ao mesmo tempo uma semelhança em glorificar a Deus e glorificar a si mesmo. Mesmo na obra de Deus você pode estar pregando para se glorificar, mostrando sua inteligência. Acredito que é agindo como José e entendendo que cada passo foi Deus quem criou. Que é assim que a gente glorifica a Deus, né? Entendendo Sim. que todos os nossos passos são guiados por Deus. É muito fácil se perder. É muito fácil. Esses dias é que assim, se pegar lá o Sermão do Monte que nós falamos, tem partes que falam a respeito disso, né? Sim. Que né, às vezes um bom pregador faz para sua honra e glória. O cara que limpa a igreja para ser visto. O cara fez faxina, o cara limpa banheiro, mas ele não está limpando o banheiro nem para receber o salário. Está limpando o banheiro para que o nome dele seja proclamado. Então às vezes não é só coisas grandes também, é isso que eu quero dizer. Sim. Não é o cara que está lá no púlpito pregando que quer aparecer. Até o cara que está limpando o banheiro lá às vezes quer aparecer. Então, isso tudo é o coração. É tudo no coração. O coração é uma peste nossa. Por isso as nossas paixões são... Enganoso é o coração. Por isso que as nossas paixões não são confiáveis, e por isso que o salmista confia não no próprio coração, mas sim
na imutabilidade de Deus, na vontade de Deus, né? Cissa, vocês também. Vocês têm sido uma bênção muito grande na minha vida. As lives têm ficado muito mais completas e mais cheias, desde que não sou só eu que estou fazendo isso. O pai no começo ele participava bastante, o pai deu uma desanimada no meio, mas vocês animaram o pai a participar de novo. E isso tem sido muito bom pra gente. Que a gente não perca isso. Fiquei muito triste semana passada, o meu celular estragou na quarta. Eu consegui arrumar na sexta, só que assim que eu terminei de arrumar meu celular, o meu notebook estragou. E daí o estudo tava meio que no computador. Então acabou que o próprio livro tava... O livro do Spurgeon que eu uso, traduzido, tá no computador. Eu fiz esse estudo lendo o livro em inglês porque eu consegui comprar o e-book por R$6. Valeu, Amazon. Deixa eu tirar isso aqui. E é isso, a gente precisa glorificar Deus do nosso levantar até o nosso deitar. Nós precisamos consagrar o nosso dia a Deus todos os dias ao amanhecer. Nós agradecemos pela oportunidade e consagramos nosso dia a Deus. E à noite nós agradecemos por todos os erros que cometemos e por todos os acertos que cometemos. Que os nossos erros e os nossos acertos sempre sejam para a honra e para a glória de Deus, sabe? Eu gosto muito de citar que existe uma doutrina em algumas igrejas pentecostais de dizer que a gente não deve contar os nossos sonhos, porque contar os nossos sonhos acaba nos... O inimigo ouvindo. O inimigo ouve e é invejoso e vai derrubar os nossos planos se ele ouvir. Mas eu queria lembrar vocês que se José não tivesse contado os seus sonhos para os irmãos dele e os irmãos dele não tivessem tentado bloquear os sonhos dele não aconteceriam, porque os sonhos dele eram justamente sobre os irmãos deles terem se dobrado a ele no Egito. Foi José ter contado, e foi justamente a inveja do irmão dele tentando impedir aquilo de acontecer que fez com que aquilo acontecesse. Deus nunca vai ser frustrado. Conte tu os sonhos de Deus para ti ou não. Se os sonhos de Deus para ti são verdadeiros, se são sonhos de fato de Deus, para a glória de Deus e não para a tua própria honra e para a tua própria glória, pode confiar que eles vão ser cumpridos. Medita neles dia e noite, confia neles e se prepara para eles. Se prepara para eles, porque se José tivesse vivido a vida dele sem glorificar a Deus todos os dias, ele provavelmente não teria acontecido. A promessa não seria para ele, a promessa não se cumpriria nele. A promessa de Deus sempre vai se cumprir e Deus vai dar tanto querer quanto efetuar. É por meio de Deus. E é Ele que provê tudo. Os ambientes e os ambientes bons e os ambientes maus, e tudo que for necessário para que a vontade dele seja manifesta, e que nós possamos, assim como eu falei ao longo dessa live, orar para que Deus não nos use como alvo da promessa dele, mas que a promessa dele para nós seja que nós sejamos o meio pelo qual pessoas vão ser honradas e pessoas vão conhecer o nome dele, que as pessoas possam conhecer e glorificar ele, e que nós possamos ser só um instrumento, que nós possamos ser o tripé que segura a câmera que grava Cristo, sabe? Que nós possamos ser a parede aonde o espelho que mostra Cristo, que reflete Cristo é apoiado. Que nós possamos ser a borda que segura o espelho para que ele não bata no chão e quebre. Que nós possamos ser o cão que come as migalhas da mesa, mas que nós possamos fazer parte dessa obra maravilhosa, que não vem de nós, que não é para nós e que não é por nós, mas sim para Ele e dele e por Ele, sempre para a honra e para a glória dele. Que essa seja as nossas orações sejam baseadas nisso em todo o tempo. Eu vou fazer a oração aqui que eu escrevi, eu vou ler ela, então talvez fique um pouco travado, e depois o pai pode fazer uma oração para encerrar. Pai, Senhor de misericórdia e autor da nossa fé, dá-nos hoje um pouco mais da graça de crer em Ti e Te conhecer. Enquanto temos Te buscado, buscamos também temor a Ti, o princípio de toda sabedoria. Nos inunde com um temor divino e arranque de nós qualquer medo, além do medo de Te perder. Faz-nos também querer executar as Tuas promessas, clamando por elas, não por dúvida, mas por sede de Ti. Faz-nos participantes dessa promessa e que sejamos sempre gratos a Ti por isso. Em nome do Teu Filho, que vive e reina e redime os nossos pecados. Amém. Eu deixei um versículo ali, eu botei aí pra gente a respeito de como nós vamos mudar a vida, né? Ele perguntou ali. E aí Salmo 27:4 diz para nós assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro fazer, né?
E é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação e o seu tempo. Então, assim, que nós possamos de verdade, todos os dias, viver exatamente isso, procurar, pedir ao Senhor todos os dias e procurar por isso, que nós possamos viver na casa de Deus todos os dias. Pai nosso que estás no céu, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo, Senhor, por Tu ter colocado em nosso coração desejo de andar nos Teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos desviemos, perdoa-nos, Senhor, quando nós caímos, mas que nós possamos, Senhor, de imediato, o Teu Espírito Santo estar junto conosco e nos tocar para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos arrepender e fazer a Tua vontade. Não permita, Senhor, que nós sejamos servos ruins, mas que nós possamos estar todos os dias buscando a Tua presença. Obrigado, Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser cheios da Tua palavra, que nós possamos ser cheios da Tua justiça e assim, Senhor, nós poder amar-te cada vez mais. Muito obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Talvez eu até poste essa oração, sei lá, vou ver o que eu faço aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai ler o versículo 39. Eu não me lembro se... Eu vou ver aqui. Eu vou ler o 39 com vocês na NAA. E vou ver se ele já não é o do próximo. Não, ainda não. A gente tem mais 2 versículos nessa letra. A letra E. E o próximo vai ser: afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Caraca, ó, semana que vem tende a ser bom, hein? Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Amém. É isso, gente. Até semana que vem. O Diegão chegou literalmente no final. Amém. Mas obrigado pela presença, mano. Espero que semana que vem, às 8, tu consiga estar aqui. Eu não sei... o Diegão, ele não é o Diego, é o Douglas, desculpa. Ele faz plantão no médico, então nem sempre ele vai poder participar na hora. Eu sei que é bem difícil pra ele. Se tu quiser ver depois a live e comentar, pode chamar no privado e que a gente conversa, beleza? Eu sei que é o Diego, eu confundi os nomes porque são parecidos, foi mal. Não é tão parecido assim, mas os dois começam com D, desculpa.